No Diário de uma Mulher em Plenitude de hoje, eu quero falar sobre a mentalidade de performance. O que está por trás dessa forma de pensar? Afinal, nós aprendemos desde cedo a aplicar esse conceito nas nossas vidas. Eu vou te dar um exemplo prático, uma lembrança de criança. Na escola, quando a professora entregava as provas e chamava os alunos para ir lá na frente pegar a prova. E aí quando a gente retornava para o lugar, era um monte de coleguinha querendo saber quanto que você tirou na prova, como que foi o teu desempenho. Sem falar nos momentos de comparação que eu me lembro, das respostas, das expectativas criadas. Esse daí vai tirar uma nota alta, ele é CDF. Na minha época era CDF. E aquele sentimento se instalava, né, de fracasso. Sem contar nas formas de comentar, né? Olha, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Olha, eu estudei pra caramba, valeu a pena. E tudo isso passava por uma pressão, uma cobrança muito grande. E eu passei a me perguntar, será que a gente não repete isso nos dias de hoje, em vários contextos nas nossas vidas, porque nós somos medidos em várias áreas da nossa vida. E eu tenho um exemplo assim da minha vida espiritual, né? Quantas horas eu passei a me apontar, quanto tempo eu me permitia em oração, quantos pecados eu tinha cometido e quanto que eu tinha que ficar de joelho pedindo perdão para Deus. Quantas vezes a gente começa a se cobrar, né? Quanto tempo eu me dedico para os devocionais, se você faz devocionais, quanto tempo eu me preocupo, né, em ir para a igreja, me disponibilizo, quanto de oferta, sacrifício financeiro eu faço, qual é o meu tempo dedicado para caridade, é o tempo todo nos medindo. E aí a gente vai mais, né? Você já foi do tipo que estabeleceu quantidade de livro para ler no ano, no mês? E aquela preocupação do nosso currículo tá cheio de coisas, né? De cursos, de viagens. E se você usa rede social, de seguidores. E aquela condição de que a nossa agenda tem que estar cheia de afazeres para nos sentirmos produtivas, desempenhando, fazendo. Agora, você já perguntou para Deus se Ele vai te amar mais ou menos se essa lista estiver imensa? Eu mesmo comecei a renunciar à mentira de que Deus não se agradava de mim, pois eu não tinha o desempenho de muitas mulheres que eu acreditava que eram mais espirituais do que eu. E no caminho da plenitude, eu aprendo e compreendo o quanto essa mentalidade é tóxica e não me deixa enxergar o quanto o Pai se agrada do que eu faço, pois tudo que eu faço é exatamente o que precisa ser feito. Que as minhas habilidades, os meus dons, os meus talentos, foi Ele que deu. E a matéria-prima que dá o efeito da minha produtividade, do meu valor para as pessoas, do meu valor enquanto vocação. Então, agora eu me questiono muito antes de assumir compromissos. E eu sempre pergunto, o que isso vai impactar? O que isso vai gerar? Qual é a veracidade desse desafio? E quando eu falo de veracidade, isso significa a compreender o que é verdadeiro, sabe? O que corresponde à verdade. E quando eu assumo qualquer compromisso, eu me aproprio da convicção de que não é simplesmente quantidade, fazer por fazer, mas é sobre a profundidade, é sobre ser intencional nessa tarefa. Não se trata, por exemplo, de quantas vezes você lê a Bíblia, né? De quantas vezes eu leio, mas de quantos livros eu leio, mas se eu permito que esses livros me decifrem, me leiam. Não se trata de eu ter um chamado, um papel, você pode chamar de um cargo importante, uma imagem de exposição. Não se trata disso. Mas se eu tenho o compromisso com o Deus do meu chamado, se eu consigo ouvir a voz dele quando eu tenho que avançar, se eu consigo obedecer quando eu tenho que parar, soltar, ficar em repouso, descansar, esperar. E te digo mais, quando eu tenho que entregar tudo para Ele.
No caminho da plenitude, eu aprendo que performar no reino de Deus não é desempenhar para ter um lugar ou provar para os outros que eu sou excelente, maravilhosa, extraordinária ou uma mulher de sucesso. Esse é um padrão do mundo. E por isso que ele vem carregado de pressão. Eu nunca deixei e nunca vou deixar de fazer. Mas se eu posso te dar uma direção, faça de uma forma inteira, sem peso, com leveza, respeitando seus limites e principalmente com a direção mais certeira, aquela que Deus escolheu para você, para mim. E se você não sabe qual é ainda, não fique em pânico. Mantenha a tranquilidade e se agarre à verdade de que o nosso tempo está sempre nas mãos de Deus. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, me deixa saber. Gratidão por você ter me ouvido e até o próximo capítulo do Diário de uma Mulher em Plenitude.